Olá, boa tarde, quem tem energia de carneiro, ou todos aqueles que se dedicam de alguma forma a esta oficina que aqui vamos tratar hoje, na relação com as outras oficinas. Essa é a perspectiva um pouco de hoje da abordagem que eu vou aqui trazer. E, portanto, a todos vocês que têm energia e, digamos, a vocação e a vontade de trabalhar estas matérias do corpo e da oficina do ginásio, ou seja, energia ariana ou de carneiro. Efetivamente, hoje vamos aqui ter uma abordagem na relação com as outras oficinas e perceber aqui um bocadinho também o que é que esta oficina vai buscar às outras oficinas e como é que trabalha com essas perspectivas, com esses caminhos. Até porque a abordagem que nós pretendemos aqui é sempre uma abordagem do ponto de vista complexo, da complexidade, e nesse sentido a interação entre as diferentes disciplinas, entre as diferentes maneiras de estar e de viver e de sentir a realidade operativa, isto é, as áreas de vida, de trabalho, é sempre muito importante. Ou seja, o que é que nós podemos ir buscar às outras áreas que potenciem ainda mais a nossa própria área, não é? No fundo é um bocadinho isto, a ideia desta sequência de slides que eu vou aqui iniciar. Por uma questão prática, eu vou dividir em várias partes, três partes, em que eu vou primeiro tratar das chamadas, portanto, e passamos já aqui ao slide seguinte, das oficinas básicas, não é? Começamos aqui pelas oficinas básicas, depois trataremos das chamadas oficinas da relação e finalmente das chamadas oficinas sociais. Ou seja, a relação desta oficina, que é a oficina do ginásio, energia de carneiro, que tem a ver não só com o desporto, mas também tem que ver com a defesa nacional, tem que ver com tudo aquilo que é competição humana, aquilo que tem a ver com o desenvolvimento das nossas capacidades de competição, em primeiro lugar connosco mesmos e com a realidade e com a nossa evolução pessoal, com a nossa transformação pessoal e com o aumento da nossa autoestima e qualificação pessoal a partir do corpo, porque nesta oficina aquilo que trabalhamos é o corpo essencialmente como instrumento. E, portanto, aliás, isto corresponde também a uma visão. Existem várias visões e também é interessante vermos a perspectiva depois do que é que as outras oficinas nos dizem acerca desta. Mas aqui vamos basear-nos nesta oficina, a oficina do corpo, e o que é que ela pode ir buscar, quais são as perspectivas positivas que ela pode ir buscar às outras oficinas. Vamos começar com as primeiras quatro, o que significa que também aqui vamos encontrar a relação dela com ela mesma, e é por aí que vamos começar, precisamente porque esta é a primeira oficina, e portanto vamos ainda falar um bocadinho da própria oficina em si, depois ver como é que isto se relaciona com a oficina de touro, que já é uma oficina que é a banca, e como é que podemos ir buscar a energia dos recursos para a competição e para a transformação do corpo e da nossa própria dimensão pessoal, depois a comunicação enquanto elemento transformador do corpo e finalmente as emoções, os sentimentos, os traumas, o trabalho sobre os mesmos, como forma também de trazermos isso para o trabalho do corpo, para o trabalho físico. Então vamos começar aqui pela primeira oficina consigo mesma, não é? E aqui estamos no ginásio, ginásio consigo mesmo, não é? Algumas ideias, no fundo, daquilo que já dissemos para trás, uma vez que já também trabalhámos esta oficina sobre ela mesma, mas também como é que o corpo se pode perspectivar a ele próprio. E, portanto, esta capacidade de trabalhar a partir da própria natureza, não é? Como um ativo, não é? Ver o corpo como um ativo em si próprio, como primeiro cartão de apresentação, forma como os outros olham para nós, não é? E olhar o corpo precisamente como um instrumento de transformação e ação. E, portanto, basicamente, sabendo distinguir que o rigor que aplicamos à nossa própria prática desportiva e que tem a ver, sobretudo, com uma capacidade de adaptação, e este é o aspecto tónico essencial, ou seja, para trabalhar bem o corpo é necessário fazer uma adaptação diferente, porque estamos sempre a trabalhar na resistência do mesmo, a intenção dele é sempre pôr-nos obstáculo e não se trabalhar, ou seja, indisciplinar-se, e nós temos que lhe impor disciplina, portanto existe sempre esta resistência, e a forma de trabalhar sobre a resistência é precisamente através de uma capacidade de invenção, de adaptação, de transformação, e portanto também saber desenvolver respeitando o corpo, mas ao mesmo tempo criando sempre novas atividades, novas transformações da nossa própria forma de fazer a prática desportiva que nos mantenham sempre ativos. Portanto, é preciso perceber que isto também tem uma ética em que é necessário ser intenso, ser rápido, ser comprometido e respeitador do seu espaço e do espaço do outro. O aspecto dos espaços são também aqui muito importantes. Portanto, a disciplina é sempre interativa, não rotineira, procurando adaptação constante entre o exercício físico, a alimentação e o descanso, e criando assim autossatisfação.
e ao mesmo tempo a capacidade de transpor objetivos fixados com uma disciplina rigorosa. Portanto, serão estas as bases para fazermos um trabalho constante sobre o corpo, através daquele princípio de adaptação ou adaptabilidade que é aqui absolutamente essencial. E, portanto, este é o aspecto que a própria oficina traz a ela mesma. Vamos então agora passar para aquilo que a oficina de touro pode trazer aqui ao ginásio. E é interessante como aqui já entramos em algo que é novo ou que traz novidade sobre aquilo que são as ideias e as formas de trabalhar nesta oficina. Então, eu diria que, em primeiro lugar, temos que trabalhar do ponto de vista dos recursos, que existe um conjunto de técnicas e instrumentos, nomeadamente os aparelhos, o espaço exterior, que proporcionam a oportunidade e que isto permite desenvolver as aptidões do corpo, trabalhá-las de forma constante e permanente. Depois, é útil utilizar os trabalhos de limpeza nas nossas casas, atividades que fazemos diariamente, não é? Tudo isto obriga à gestão do tempo, e pode nos auxiliar na própria prática desportiva, ou seja, aqui a ideia é aproveitar outras atividades para continuar a potenciar o corpo e o seu desenvolvimento. Isto já é algo que associa aqui uma forma de trabalhar desta oficina que se calhar não é tão comum, uma vez que quando perspectivamos da perspectiva, ou quando perspectivamos do ponto de vista, assim é que é, do próprio carneiro, da própria oficina do ginásio, do corpo, existe sempre um certo culto da imagem, daquilo que é a projeção da nossa imagem. E aqui nós estamos a tratar de continuar a fazer um trabalho sobre o corpo, mesmo naqueles momentos em que não estamos a ser, digamos, a projetar a nossa imagem e em relação com o outro, não é? Naqueles momentos em que não estamos em relação com o outro, e então, mesmo nesses momentos, temos que continuar a ter a mesma disciplina. Ou seja, perceber que há aqui um aspecto comportamental que tem a ver com o estilo de vida e que devemos continuar a levá-lo para outras atividades da nossa vida. E ao mesmo tempo, isto potencia uma série de aspectos da própria oficina da banca, não é? Permite-nos eventualmente poupar mais dinheiro, permite-nos ter uma organização maior dentro do nosso lar e, portanto, já estamos a entrar naquilo que também é ir buscar, digamos, elementos que potenciam outra oficina, mas que ao mesmo tempo não deixam de reforçar esta perspectiva de vida, ou seja, levar este estilo de vida também aqui para esta organização. Isto vai nos ajudar eventualmente a ter também uma disciplina mental de gestão de recursos, que é precisamente o mote da oficina 2 da banca. Portanto, é conjugar no fundo o corpo com aquilo que é, ou usar o corpo como instrumento de trabalho sobre os recursos, sobre a outra parte de administração de recursos que já pertence à oficina 2. Depois, igualmente, ter a capacidade de usar os recursos que temos à mão, objeto, tempo, conhecimento, de forma a alimentarmos melhor, descansarmos e, portanto, nesse sentido, o estabelecimento de rotinas constantes de alimentação, descanso e exercício que nos mantêm ativos e auxiliam o trabalho do corpo. Ou seja, aqui ter uma perspectiva de continuar a fazer um trabalho constante, modificar aquilo que são os aspectos essenciais do que estamos a fazer e, portanto, continuar a fazer, digamos assim, um trabalho que vai muito além do espaço físico do ginásio e, portanto, trazê-lo para outras dimensões, para outros locais e, ao mesmo tempo, servir-nos também para administrar e melhorar os nossos recursos. Portanto, esta conjugação. Passamos depois aqui para um outro campo, ou uma outra oficina, que é a oficina 3, a redação. Portanto, a primeira oficina, a oficina do ginásio, a segunda a da banca, e agora aqui a terceira oficina da redação. E, portanto, perceber que a comunicação é algo que fazemos constantemente e diariamente. Portanto, isto faz com que a forma como nós estamos mais propícios a trabalhar o corpo aconteça ou não aconteça. Ou seja, aquilo aquilo que nós dizemos a nós mesmos quando nos levantamos e nos momentos essenciais da nossa vida é aquilo que alimenta a nossa motivação para aquilo que queremos fazer. E, portanto, a forma como nos sentimos fisicamente é também determinada, ou muito determinada, pela forma como falamos connosco mesmos. E isto vai determinar a ação. E aqui uma ligação de ar fogo, não é? A forma como nós pensamos afeta a nossa ação, ou seja, a forma como nós atuamos. E, portanto, é quando nós comunicamos em primeiro lugar e ao fazer essa comunicação devemos fazê-la de forma honesta e direta. Isto obviamente abre aqui brechas e dores, e falaremos depois também da oficina 4, e depois será interessante quando abordarmos essas interações, aqui estamos a falar com o corpo, mas não há dúvida nenhuma que essa comunicação honesta ajuda a melhorarmos a nossa própria maneira de estar e de nos relacionarmos com o nosso corpo. Aqui a perspectiva é aquilo que nós dizemos a nós mesmos e o efeito que temos na prática desportiva. Portanto, se soubermos usar essa comunicação honesta e direta, seremos capazes de nos coordenar melhor relativamente àquilo que são os nossos objetivos e a forma como reagimos à realidade que nos cerca. Portanto, a comunicação com o nosso corpo está presente em tudo aquilo que fazemos, portanto, usando-la
se o usarmos corretamente, é a forma de desenvolver um programa interno e mental que nos direciona a capacidade física para atingir objetivos que pretendemos para o nosso corpo, a nossa imagem pessoal e física através da forma como comunicamos internamente connosco e a forma como comunicamos com os outros. Ou seja, a partir do momento em que nós trabalhamos aquilo que é a nossa própria comunicação interna e estabelecemos os nossos objetivos no ginásio a partir dessa mesma interação, é também o momento em que começamos a estabelecer aquilo que são limites em relação aos outros, em relação àquilo que queremos dos outros, através daquilo que é a nossa perspectiva daquilo que queremos connosco mesmos. Isto também nos estabelece aqui uma maior capacidade de interação do outro e de motivação perante o outro. Não só motivação nossa, de sabermos o que queremos, mas também de darmos ao outro claramente aquilo que é a nossa missão de vida, o nosso propósito, o que também deixa o outro muito mais à vontade acerca do que pode ou não contar connosco. Portanto, transmite mais segurança também. Portanto, o treino em equipa melhora quando comunicamos, e aqui, claro, a partir do momento em que nós estamos perfeitamente alinhados com aquilo que são os nossos objetivos e que esses objetivos são o desenvolvimento do nosso aspecto corporal e a melhoria da nossa imagem em geral, e que também transmitimos ao outro essa mesma dimensão da nossa vida, estamos a fazer com que dinamizemos também e levemos também ao mundo do outro, ao universo do outro, aquela que é a nossa linguagem, a nossa maneira de estar, ligada aqui aos princípios e valores do ginásio. Ora, isto sem dúvida alguma potencia trabalhos em equipa, porque assim o outro depois vai-nos trazer também aquilo que são os elementos dele, e através da comunicação nós estabelecemos parcerias e começamos a descobrir em conjunto formas de melhorarmos a nossa condição física e ao mesmo tempo ajudamos o outro a melhorar a condição física dele. Portanto, acaba por haver aqui uma partilha, uma interação através da comunicação. Portanto, tudo isto é potenciado pela oficina da comunicação. Portanto, há pouco vimos a questão dos recursos, não é? A possibilidade de nós continuarmos a trabalhar individualmente na nossa vida pessoal e sem estarmos em relação com o outro, e aqui através da relação com o outro. E em todas estas dimensões estamos, obviamente, sempre a trabalhar o corpo. Não só o corpo com ele mesmo, o corpo em relação com os recursos e o corpo em relação com a comunicação. Finalmente, a quarta oficina que vamos aqui abordar, portanto, que será a relação entre a oficina do corpo, ou seja, o ginásio, e a oficina da infância, dos traumas, que é o infantário, e aqui realmente temos ir buscar a parte das emoções, não é? A parte das emoções, dos traumas, e então é importante perceber que o sentimento e a emoção se trabalham em conjunto, não é? Ou seja, basicamente, à medida que estamos a fazer qualquer esforço físico, um trabalho, digamos, num ginásio, um conjunto de exercícios, trabalhamos determinadas áreas do corpo e elas estão ligadas a determinadas áreas emocionais. Aliás, isto também se pode estudar, esta situação psicossomática da ligação das dores que temos a determinado tipo de zonas do corpo, não é? Mas também a forma como comunicamos connosco mesmos, isto vem na sequência daquilo que foi a oficina da redação, é também a forma como gerimos os nossos recursos e projetamos-los no nosso corpo, ou seja, a comunicação também vai buscar não só a emoção, vai buscar a verbalização, mas ao mesmo tempo mexe com traumas, mexe com determinadas situações que nós temos do nosso passado. Portanto, de facto, os nossos sentimentos e emoções resultam desse conhecimento profundo daquilo que foram as nossas limitações do passado, não é? E todo o tipo de traumas que ao longo do tempo acumulamos acerca da realidade, que nos informa, que nos cerca, não é? E determina a nossa visão de vida e de mundo. E, portanto, muitas vezes estamos a lidar com limitações mentais, ou seja, traumas, emoções, que se verbalizam quando fazemos a tal comunicação que potenciamos na oficina da redação, mas que aqui trabalhamos a um nível mais profundo, ou seja, qual é que é a sua origem mais profunda. E, efetivamente, ao perceber essa raiz da nossa força interna e da nossa motivação, percebemos exatamente onde é que precisamos trabalhar. E só seremos capazes de levar para a frente o nosso carro, ou seja, a transformação do plano do nosso corpo, aquilo que queremos obter em termos de corpo físico, se conhecermos verdadeiramente a forma como funciona o acelerador e o travão da nossa realidade. Isto é uma imagem. O que é que eu quero dizer com isto? No fundo, eu estou aqui a usar uma metáfora para dizer que a nossa capacidade de desenvolver maior exercício físico e maior foco naquilo que é a transformação do nosso corpo está diretamente relacionada com o quanto nos conhecemos a nós mesmos, em termos dos nossos traumas e daquilo que é a motivação para o trabalho físico. Ou seja, a nossa capacidade de produção está sempre intimamente ligada à nossa capacidade de autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos onde queremos chegar, que tipo de exercício físico queremos fazer e como é que queremos que o nosso corpo apareça perante o mundo e como é que o vamos trabalhar nesse sentido. Isso implica trabalhar necessariamente os nossos traumas, ou seja, tudo aquilo que travou, não é? O travão, o trauma é a parte que nos limita à ação, ou aquilo que nos motiva, que é a nossa capacidade de sucesso, de felicidade, também foram momentos importantes.
Portanto, ao conhecer as duas coisas, nós sabemos exatamente do que gostamos, exatamente aquilo que nos traumatizou, que nos fez, de alguma forma, ir para o passado, e sabemos, no fundo, viver entre estas duas realidades, vivendo o momento presente, não é? Portanto, a partir do momento em que nos conhecemos profundamente, e nomeadamente os nossos traumas, tudo aquilo que inicia o nosso processo pessoal começa a transformar-se. Portanto, isto determina também os objetivos que queremos em relação ao corpo, aquilo que queremos fazer com o corpo em termos de imagem pública, da forma como nos apresentamos e dos objetivos que queremos atingir. Acima de tudo, a forma como queremos ser compreendidos e compreendermos a nós mesmos, já que estas duas realidades estão interligadas. E isto tudo tem a ver com o trabalho de traumas no ginásio. Ou seja, ao estarmos a trabalhar o corpo no ginásio, estamos a trabalhar também estas perspectivas. O que somos depende daquilo que fomos, e a forma como aceitamos aquilo que fomos permite-nos ressignificar a realidade. E aqui trazemos um tema que é muito comum e uma técnica que tem a ver com a ressignificação. Há pouco, quando falei da necessidade de falarmos constantemente com nós mesmos, estamos a falar da autossugestão. E aqui estamos a falar de uma outra técnica que é a ressignificação. Uma é uma técnica de casa 3, que é uma casa, que é uma técnica da oficina da redação, casa 3, e a outra estamos aqui a tratar casa 4, que é a ressignificação, que é digamos assim, uma técnica de casa 4, ou seja, de infantário, ligado à energia canceriana. Já agora, quando falei da necessidade de foco no corpo, na transformação dos objetivos, estamos a falar da focagem, isso são técnicas claramente da casa 1, da casa do corpo, da casa do ginásio, que é esta que estamos aqui a abordar, e quando falei da capacidade de aproveitamento do tempo, estamos a falar de gestão de recursos, também estamos a falar de casa 2, estamos a falar da banca. Portanto, eu no fundo, em resumo, apresento-vos aqui uma técnica que tem a ver com focagem, que tem a ver com a própria casa do ginásio e que tem a ver, obviamente, com a forma como nos focamos, aquela necessidade de saber ser determinado e objetivo naquilo que fazemos. Depois, a gestão dos recursos e pôr os recursos ao uso do trabalho do corpo. Casa 2, técnica de gestão de tempo. Depois, uma técnica da casa 3, que é a comunicação autossugestiva, ou seja, a autossugestão, a forma como comunicamos connosco mesmos, e agora uma quarta técnica aqui da casa 4, que é, sem dúvida alguma, a situação portanto, da ressignificação, da capacidade de ressignificarmos os momentos que vivemos para depois podermos usar isso como fuel, digamos assim, como alimento daquilo que são as nossas perspectivas de modificação corporal. Portanto, isto é válido para o nosso corpo, pois este é o nosso primeiro instrumento, perceber a nossa relação íntima com o nosso corpo, amar o corpo, aprender a aceitá-lo, fazer com que as nossas especificidades físicas sejam também pontos de convergência com os nossos objetivos e o amor próprio, o nosso amor próprio. Então, a oficina que aqui trazemos, aqui temos uma Amazona, não é? Para não trazer sempre os guerreiros, traga a Amazona desta vez. Adaptação, risco, verdade e sofrimento. Ou seja, temos aqui efetivamente estas dimensões. Portanto, eu diria que a primeira, quando nós estamos naquela necessidade de focagem, de objetivos, de ser rápido, de ser determinado e de conseguir atingir os objetivos de forma implacável, estamos também numa capacidade de adaptação. Será aquilo que resume. Quando nós estamos a utilizar vários recursos, e quando somos capazes de gerir várias coisas, estamos a gerir também o risco. É sair da nossa zona de conforto, não é? Quando nós fazemos gestão de tempo, estamos também aqui a colocar-nos em risco, estamos a sair da nossa zona de conforto. Depois, quando nós somos ou estamos em comunicação de autossugestão connosco mesmos, estamos a partir de uma força de verdade. E verdadeiramente, quando descobrimos aquilo que está por detrás do sofrimento, aquilo que são os nossos traumas, as nossas dificuldades, e quando estamos a ressignificá-los, estamos sem dúvida a ressignificar o sofrimento, aquilo que é o sofrimento, aquilo que nos faz sofrer. Então, se formos capazes de nos adaptarmos, gerir riscos, sermos verdadeiros connosco mesmos e sofrimento, temos aqui 4 elementos fundamentais que estas outras 4 oficinas trazem ao trabalho de ginásio que nós devemos assimilar. E vemos aqui como existe efetivamente a complexidade e a capacidade de adaptação das diferentes situações. Portanto, agradecer-vos, obviamente, e aqui os 12 cavaleiros. E pronto, espero que tenham gostado, e vemo-nos nos próximos vídeos.